Eu sou Bob Cringely. Há 16 anos, quando eu estava fazendo minha série de televisão Triumph of the Nerds, entrevistei Steve Jobs. Isso foi em 1995. 10 anos antes, Steve havia deixado a Apple após uma dura disputa com John Sculley, o CEO que ele mesmo havia trazido para a empresa. Na época da nossa entrevista, Steve estava comandando a Next, a empresa de computadores de nicho que fundou depois de sair da Apple. Mal sabíamos nós que, em 18 meses, ele venderia a Next para a Apple e 6 meses depois estaria comandando a empresa. Do jeito que as coisas funcionam na televisão, usamos apenas uma parte daquela entrevista na série. E por anos achamos que a entrevista estava perdida para sempre porque a fita master desapareceu enquanto era enviada de Londres para os Estados Unidos. Na década de 1990. Então, há poucos dias, o diretor da série, Paul Sen, encontrou uma cópia em VHS dessa entrevista em sua garagem. Existem pouquíssimas entrevistas de Steve Jobs na televisão e quase nenhuma é boa. Raramente demonstram o carisma, a franqueza e a visão que esta entrevista apresenta. E assim, para homenagear um homem incrível, aqui está a entrevista na íntegra. Grande parte disto nunca foi visto antes. Então, como você começou a se envolver com computadores pessoais? Bem, eu tive meu primeiro contato com o computador quando tinha uns 10 ou 11 anos. E é difícil lembrar daquela época, mas agora sou um fóssil antigo. Então, quando eu tinha 10 ou 11 anos, há cerca de 30 anos, ninguém nunca tinha visto um computador. Na medida em que os tinham nos visto em filmes, e havia essas caixas enormes que causavam preocupação. Por algum motivo, eles fixavam nos drives de fita como sendo o ícone do que era um computador, ou luzes piscando de alguma forma. E então, ninguém nunca tinha visto um. Eram coisas muito misteriosas, muito poderosas, que faziam algo nos bastidores. Então, ver um e realmente poder usar um era um verdadeiro privilégio naquela época. E eu entrei na NASA, no Ames Research Center aqui embaixo, e pude usar um terminal de time sharing. Então, eu não cheguei a ver o computador de fato, mas vi um terminal de time sharing. E naquela época, de novo, é difícil lembrar o quão primitivo era. Não existia algo como um computador com uma tela de videográfica. Era literalmente uma impressora. Era uma impressora teletipo com um teclado acoplado. Então você digitava esses comandos, esperava um pouco, e aí o negócio funcionava e te dava uma resposta impressa. Mas mesmo assim, ainda era notável, especialmente para uma criança de 10 anos, que você pudesse escrever um programa em BASIC, por exemplo, ou Fortran, e realmente essa máquina pegava a sua ideia e ela meio que executava a sua ideia e te devolvia alguns resultados. E se fossem os resultados que você previa, seu programa realmente funcionava. Era uma experiência incrivelmente emocionante. Então eu fiquei realmente muito fascinado por um computador. E para mim, um computador ainda era um pouco misterioso porque estava na outra ponta desse fio. Eu nunca tinha realmente visto o computador em si. E depois eu fiz visitas guiadas a computadores e vi o interior deles. Depois eu fiz parte de um grupo na Hewlett-Packard. Quando eu tinha 12 anos, liguei para o Bill Hewlett, que morava na Hewlett-Packard na época, e novamente, isso revela a minha idade, mas naquela época não existia esse negócio de número de telefone não listado. Então eu simplesmente pude olhar no catálogo e procurar o nome dele, e ele atendeu o telefone e eu disse: "Oi, meu nome é Steve Jobs. Você não me conhece, mas eu tenho 12 anos e estou montando um contador de frequência. E gostaria de algumas peças sobressalentes." Então ele conversou comigo por cerca de 20 minutos. Nunca vou esquecer isso enquanto eu viver. E ele me deu as peças, mas também me deu um emprego na Hewlett-Packard naquele verão. Eu tinha 12 anos de idade. E isso realmente teve uma influência notável sobre mim. A Hewlett-Packard era realmente a única empresa que eu já tinha visto na vida naquela idade. E isso formou minha visão do que era uma empresa e de como eles tratavam bem seus funcionários. Naquela época, quero dizer, eles não sabiam sobre colesterol naquela época, mas costumavam trazer um grande carrinho cheio de donuts e café às 10 horas todas as manhãs. Todo mundo fazia uma pausa para tomar café e comer donuts, e eram pequenas coisas assim. Ficava claro que a empresa reconhecia que seu verdadeiro valor eram seus funcionários.
Enfim, as coisas aconteceram com a Hewlett Packard e eu comecei a ir aos laboratórios de pesquisa deles em Palo Alto toda terça-feira à noite com um pequeno grupo de pessoas para conhecer alguns dos pesquisadores e tal. E eu vi o primeiro computador de mesa já feito, que era o Hewlett Packard 9100. Ele era do tamanho de uma mala, mas na verdade tinha um pequeno monitor de tubo de raios catódicos e era totalmente autossuficiente. Não havia nenhum fio indo para trás da cortina para algum lugar. E eu me apaixonei por aquilo. E você podia programá-lo em BASIC e APL. E eu simplesmente, por horas, pegava a carona até a Hewlett Packard e ficava em volta daquela máquina escrevendo programas para ela. Então esses foram os primeiros dias. E eu conheci o Steve Wozniak nessa época também, talvez um pouco antes, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Nós nos demos bem imediatamente. Ele foi a primeira pessoa que conheci que sabia mais sobre eletrônica do que eu. E por isso eu gostava muito dele. E ele era talvez uns 5 anos mais velho do que eu. Ele tinha ido para a faculdade, mas foi expulso por pregar peças e estava morando com os pais e frequentando as aulas do Dean no colégio comunitário local. Então nos tornamos grandes amigos e começamos a fazer projetos juntos. Lemos sobre a história na revista Esquire, sobre um cara chamado Captain Crunch que supostamente conseguia fazer ligações telefônicas de graça. Você já ouviu falar disso, tenho certeza. E nós, mais uma vez, ficamos fascinados. Como alguém poderia fazer isso? E achamos que devia ser uma farsa. E começamos a procurar nas bibliotecas, procurando pelos tons secretos que permitiriam fazer isso. E acabou que estávamos no Stanford Linear Accelerator Center uma noite. E lá no fundo da biblioteca técnica deles, bem no último compartimento da prateleira de canto, encontramos uma revista técnica da AT&T que explicava tudo detalhadamente. E esse é outro momento que jamais esquecerei. Quando vimos esse diário, pensamos, meu Deus, é tudo real. E então decidimos construir um dispositivo para produzir esses tons. E o jeito que funcionava era, você sabe, quando fazia uma ligação de longa distância, costumava ouvir bem ao fundo. Eram tons que pareciam com os tons de discagem que você podia fazer no seu telefone, mas eram frequências diferentes, então você não conseguia reproduzi-los. Acontece que aquele era o sinal de um computador telefônico para outro, controlando os computadores na rede. E a AT&T cometeu um erro fatal quando projetou a rede telefônica original, a rede telefônica digital. Eles colocaram o sinal de comunicação de computador para computador na mesma faixa da sua voz, o que significava que, se você conseguisse reproduzir esses mesmos sinais, poderia colocá-los diretamente pelo fone e, literalmente, toda a rede internacional de telefonia da AT&T pensaria que você era um computador da AT&T. Então, depois de 3 semanas, finalmente construímos uma caixa como essa que funcionava. E eu me lembro que a primeira ligação que fizemos foi para Los Angeles, para um dos parentes do Woz em Pasadena. Discamos o número errado, mas acordamos um cara no meio da noite e começamos a gritar com ele, tipo, você não entende? Fizemos essa ligação de graça. E essa pessoa não gostou disso, mas foi milagroso. E nós construímos essas caixinhas para fazer o Blue Boxing, como era chamado. E colocamos um bilhetinho no fundo delas. Nosso logo era, ele tem o mundo inteiro em suas mãos. E elas funcionavam. Nós construímos o melhor Blue Box do mundo. Era totalmente digital, sem ajustes. E assim, você podia ir até um telefone público e, sabe, pegar uma linha para White Plains, depois pegar um satélite para a Europa, depois ir para a Turquia, pegar um cabo de volta para Atlanta, sabe? E você podia dar a volta ao mundo. Você podia dar a volta ao mundo 5 ou 6 vezes, porque aprendemos todos os códigos de como acessar os satélites e tal. E então você poderia ligar para o telefone público ao lado. Então você podia gritar no telefone e depois de cerca de 1 minuto, a resposta saía no outro telefone. Foi milagroso. E você pode perguntar, bem, o que há de tão interessante nisso? O mais interessante é que naquela época éramos jovens e aprendemos que realmente podíamos construir algo nós mesmos, algo capaz de controlar bilhões de dólares em infraestrutura ao redor do mundo. Foi isso que aprendemos, que nós também, sabe, mesmo sem saber muito, podíamos construir uma coisinha que conseguia controlar algo gigantesco. E essa foi uma lição incrível.
Acho que nunca teria existido um computador Apple se não tivesse havido o Blue Boxing. Bem, eu disse que vocês ligaram para o Papa. Sim, nós realmente ligamos para o Papa. Ele fingiu ser o Henry Kissinger. E conseguimos o número do Vaticano e ligamos para o Papa. E eles começaram a acordar pessoas na hierarquia, sabe? Não sei, cardeais e tal. E eles realmente mandaram alguém acordar o Papa. Até que finalmente caímos na risada. E eles perceberam que não éramos o Henry Kissinger. Então nunca chegamos a falar com o Papa, mas foi muito engraçado. Então, qual foi o salto dos Blue Boxes para os computadores pessoais? O que motivou isso? Bem, a necessidade, no sentido de que havia computadores de timesharing disponíveis e havia uma empresa de timesharing em Mountain View na qual podíamos conseguir tempo de uso gratuito. Mas precisávamos de um terminal e não podíamos comprar um, então projetamos e construímos um. E essa foi a primeira coisa que fizemos, nós construímos esse terminal. E o que o Apple Premium era, na verdade, era uma extensão desse terminal, colocando um microprocessador na parte de trás. Era isso que era. Na verdade, eram dois projetos separados, reunidos. Então, primeiro construímos o terminal e depois construímos o Apple I. E realmente fizemos isso para nós mesmos, porque não podíamos comprar nada. E a gente catava peças aqui e ali e tal, e montávamos tudo isso à mão. Quero dizer, levava, sabe, de 40 a 80 horas para montar um. E eles sempre quebravam porque havia todos esses fiozinhos. Aconteceu que muitos dos nossos amigos também queriam montá-los. E embora eles também conseguissem encontrar a maioria das peças, não tinham as habilidades para montá-los que nós havíamos adquirido treinando enquanto construíamos. Então acabamos ajudando-os a montar a maioria dos computadores deles. E isso estava realmente tomando todo o nosso tempo. Pensamos que, se conseguíssemos fazer o que chamamos de placa de circuito impresso, uma peça de fibra de vidro com cobre dos dois lados, gravada para formar os fios, seria possível construir um computador, um Apple I, em poucas horas em vez de 40. Se tivéssemos um desses, poderíamos vendê-los a todos os nossos amigos pelo mesmo preço que custou para produzi-los e recuperar nosso investimento. E todo mundo ficaria feliz e nós voltaríamos a ter uma vida. Então foi isso que fizemos. Eu vendi minha Kombi e o Steve vendeu a calculadora dele. Conseguimos dinheiro suficiente para pagar um amigo nosso para fazer a arte para a placa de circuito impresso. E fizemos algumas placas de circuito impresso e vendemos algumas para nossos amigos. E eu estava tentando vender o resto delas para que pudéssemos recuperar nossa Kombi e a calculadora. E entrei na primeira loja de informática do mundo, que era a lanchonete de Mountain View, acho, na El Camino. Alguns anos depois, transformou-se numa livraria para adultos. Mas naquele momento, era apenas um local para comer algo. A pessoa que administrava o programa, acho que o nome dele era Paul Terrell, ele disse, sabe, eu aceito 50 deles. Eu disse, isto é ótimo. Ele disse, mas eu quero que estejam totalmente montados. Nunca tínhamos pensado nisso antes. Então começamos a discutir essa ideia. Pensamos, por que não? Por que não tentar isso? E então passei os dias seguintes ao telefone conversando com distribuidores de peças eletrônicas. Nós não sabíamos o que fazíamos. Dissemos, estas são as peças que precisamos. Pensamos em comprar 100 conjuntos, montar 50, vendê-los para a loja de informática pelo dobro do custo, assim pagaríamos pelos 100 e ficaríamos com 50 para lucrar vendendo esses. Então, convencemos esses distribuidores a nos fornecerem as peças com crédito de 30 dias. Não fazíamos ideia do que isso significava. 30 dias de prazo? Claro, assine aqui. E assim, tínhamos 30 dias para pagá-los. Então compramos as peças, montamos os produtos e vendemos 50 deles para a loja de informática em Palo Alto. Recebemos o pagamento em 29 dias e então fomos pagar o pessoal das peças em 30 dias. E assim estávamos no negócio. Mas tivemos a clássica crise marxista de realização do lucro, pois nosso lucro não era moeda líquida, mas 50 computadores encostados no canto. Então, de repente, tivemos que pensar, uau, como vamos realizar nosso lucro? E então começamos a pensar sobre distribuição. Existem outras lojas de computadores? E começamos a ligar para as outras lojas de computadores das quais tínhamos ouvido falar pelo país e assim fomos entrando no negócio.
A terceira figura-chave na criação da Apple foi o ex-executivo da Intel, Mike Markula. Perguntei ao Steve como ele entrou para a equipe. Estávamos projetando o Apple II e realmente tínhamos ambições muito maiores para o Apple II. A ambição do Woz era adicionar gráficos coloridos. Minha ambição era ter plena consciência de que, embora houvesse muitos entusiastas de hardware, eles poderiam montar seus próprios computadores, ou, pelo menos, usar nossa placa. E adicione os transformadores para a fonte de alimentação, o gabinete, o teclado e vá comprar um, você sabe, etc. Vá buscar o resto das coisas. Para cada um desses havia 1000 pessoas que não conseguiam fazer isso, mas queriam se aventurar na programação. Entusiastas de software, exatamente como quando eu tinha, 10 anos e descobri aquele computador. Assim, meu sonho para o Apple II era vender o primeiro computador realmente embalado. Computador pessoal desmontado, onde você não precisava ser um entusiasta de hardware. Assim, combinando esses dois sonhos, nós de fato projetamos o produto. E encontrei um designer e juntos criamos a embalagem e tudo mais. E queríamos fazê-lo de plástico e já tínhamos tudo pronto para começar. Mas precisávamos de dinheiro para fabricar o molde do gabinete e coisas assim. Precisávamos de algumas centenas de milhares de dólares. E isso estava muito além das nossas possibilidades. Então fui procurar algum capital de risco. E acabei encontrando um investidor chamado Don Valentine, que foi até a garagem e depois ele disse que eu parecia um renegado da raça humana. Essa foi a frase famosa dele. E ele disse que não estava disposto a investir em nós, mas recomendou algumas pessoas que talvez estivessem. E uma delas era o Mike Markula. Então liguei para o Mike e ele veio até aqui. E o Mike tinha se aposentado com uns 30 ou 31 anos da Intel. Ele era gerente de produto lá, conseguiu um pouco de ações e ganhou cerca de $1 milhão em opções de ações, o que naquela época era bastante dinheiro. E ele vinha investindo em negócios de petróleo e gás e meio que ficando em casa, fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que ele estava meio inquieto para voltar a fazer alguma coisa. E o Mike e eu nos demos muito bem. Então, depois de algumas semanas, o Mike disse, ok, eu vou investir. E eu disse, não, nós não queremos o seu dinheiro. Nós queremos você. Então convencemos o Mike a realmente se juntar a nós como um sócio igualitário. Então o Mike investiu um pouco de dinheiro e também se envolveu pessoalmente. E nós três seguimos em frente, pegamos esse design que estava praticamente pronto com o Apple II, finalizamos e o anunciamos alguns meses depois na West Coast Computer Fair. Como foi isso? Foi ótimo. Nós conseguimos o melhor. Quer dizer, a West Coast Computer Fair era pequena naquela época, mas para nós era enorme. E assim, tínhamos esse stand fantástico lá, tínhamos uma televisão de projeção, mostrando o Apple II e seus gráficos, que hoje parecem muito rudimentares, mas que naquela época eram de longe os gráficos mais avançados em um computador pessoal. E eu acho que, pelo que me lembro, nós roubamos a cena. E muitos revendedores e distribuidores começaram a se interessar, e assim decolamos. Quantos anos você tinha? 21? 21. Sim? Você tem 21 anos. Você é um grande sucesso. Você simplesmente meio que fez tudo no improviso. Você não tem nenhum treinamento específico nisso. Como você aprende a administrar uma empresa? Ao longo dos anos nos negócios, descobri uma coisa que era que eu sempre perguntava por que você faz as coisas. E as respostas que você invariavelmente recebe são, é assim que se faz. Ninguém sabe por que faz o que faz. Ninguém pensa muito profundamente sobre as coisas nos negócios. Foi isso que eu descobri. Vou te dar um exemplo. Quando estávamos montando nossos Apple Mobile na garagem, sabíamos exatamente quanto custavam. Quando fomos para uma fábrica na época do Apple II, a contabilidade tinha essa noção de custo padrão, em que você meio que definia um custo padrão e no final de um trimestre ajustava com uma variação. E eu continuava perguntando, bem, por que fazemos isso? E a resposta era, bem, é assim que se faz.
E depois de uns 6 meses investigando isso, percebi que o motivo de se fazer assim é porque você realmente não tem controles bons o suficiente para saber quanto custa. Então você chuta e depois corrige o seu chute no final do trimestre. E o motivo de você não saber quanto custa é porque seus sistemas de informação não são bons o suficiente. Então, mas ninguém configura dessa forma. Assim, mais tarde, quando projetamos essa fábrica automatizada para o Macintosh, conseguimos nos livrar de muitos desses conceitos antiquados e saber exatamente quanto algo custava ao segundo. No mundo dos negócios, muitas coisas são, como eu costumo dizer, folclore. Eles estão prontos porque já estavam prontos ontem e anteontem. E o que isso significa é que se você estiver disposto a fazer muitas perguntas, pensar sobre as coisas e trabalhar muito, pode aprender sobre negócios bem rápido. Não é a coisa mais difícil do mundo. Não é Ciência de foguetes. Não é ciência de foguetes. Não. Agora, quando você teve o primeiro contato com esses computadores, inventando-os e antes disso trabalhando no HP 9100, sabe, falamos sobre escrever programas. Que tipo de programas? O que as pessoas realmente fazem com essas coisas? Veja, o que nós fazíamos com elas... Bem, vou te dar um exemplo simples. Quando estávamos projetando nossa Blue Box, escrevemos muitos programas personalizados para nos ajudar a projetá-la. Sabe? E para fazer muito do trabalho braçal para nós, no sentido de calcular frequências principais com subdivisores para obter outras frequências e coisas desse tipo. Usamos bastante o computador para calcular, sabe, quanto erro teríamos nas frequências e quanto poderia ser tolerado. Então, usávamos eles no nosso trabalho, mas muito mais importante, não tinha nada a ver com usá-los para algo prático. Tinha a ver com usá-los para ser um espelho do seu processo de pensamento, para realmente aprender a pensar. Em outras palavras, acho que o maior valor de aprender Acho que todo mundo neste país deveria aprender a programar um computador. Deveria aprender uma linguagem de computador, porque isso te ensina a pensar. É como ir para a faculdade de Direito. Eu não acho que todo mundo deva ser advogado, mas acho que ir para a faculdade de Direito seria realmente útil porque te ensina a pensar de uma determinada maneira. Da mesma forma que a programação de computadores te ensina de um jeito um pouco diferente a pensar. Então eu vejo a ciência da computação como uma arte liberal. Deveria ser algo que todo mundo aprende. Leva 1 ano da vida da pessoa. Uma das disciplinas que elas fazem é aprender a programar. Mas eu aprendi a PL, que obviamente é parte do motivo pelo qual estou levando a vida de um jeito meio torto. O que foi Você olha para trás e considera que foi uma experiência enriquecedora que te ensinou a pensar de um jeito diferente ou não? Não exatamente. Outras linguagens talvez mais. Eu comecei com ATL. Então, quero dizer, obviamente, o Apple II foi um sucesso incrível, realmente extraordinário, e a empresa cresceu como nunca e acabou abrindo capital e vocês ficaram realmente ricos. Como é ficar rico? É muito interessante. Eu valia algo em torno de mais de $1 milhão quando tinha 23 anos, mais de 10 milhões de dólares quando tinha 24 e mais de 100 milhões de dólares quando tinha 25. E isso não era tão importante, porque eu nunca fiz isso pelo dinheiro. Acho que o dinheiro é uma coisa maravilhosa, porque permite que você faça coisas. Ele permite que você invista em ideias que não têm retorno a curto prazo e coisas desse tipo. Mas, especialmente naquele momento da minha vida, isso não era o mais importante. O mais importante era a empresa, as pessoas, os produtos que estávamos criando, o que iríamos possibilitar que as pessoas fizessem com esses produtos. Então eu não pensava muito sobre isso. Nunca vendi nenhuma ação e realmente acreditava que a empresa iria muito bem a longo prazo. Central para o desenvolvimento do computador pessoal foi o trabalho pioneiro realizado no Centro de Pesquisas de Palo Alto da Xerox, que Steve visitou pela primeira vez em 1979. Havia 3 ou 4 pessoas que ficavam me enchendo para que eu fosse até o Xerox Park ver o que eles estavam fazendo. Então eu finalmente fui. Eu fui até lá.
E eles foram muito gentis e me mostraram no que estavam trabalhando. E eles realmente me mostraram 3 coisas. Mas eu fiquei tão impressionado com a primeira que nem cheguei a perceber as outras 2. Uma das coisas que eles me mostraram foi a programação orientada a objetos. Eles me mostraram isso, mas eu nem percebi. A outra coisa que eles me mostraram era realmente um sistema de computadores em rede. Eles tinham mais de 100 computadores alto, todos em rede, usando e-mail, etc, etc. Eu nem percebi isso. Eu fiquei tão impressionado com a primeira coisa que eles me mostraram, que foi a interface gráfica do usuário. Achei que era a melhor coisa que eu já tinha visto na vida. Agora, lembre-se, era muito falho. O que vimos estava incompleto. Eles tinham feito várias coisas erradas, mas nós não sabíamos disso na época. Ainda assim, eles tinham a semente da ideia ali, e tinham feito isso muito bem. E em, 10 minutos, ficou óbvio para mim que todos os computadores funcionariam assim algum dia. Era óbvio. Quero dizer, você poderia discutir sobre quantos anos isso levaria. Você poderia discutir vencedores e perdedores, mas não a inevitabilidade. Era óbvio. Você sentiria o mesmo se estivesse lá. Essas são exatamente as palavras que Paul Allen usou. É realmente interessante. Era óbvio. Mas foram 2 visitas. Você viu, depois trouxe algumas pessoas com você. Sim. E o que aconteceu da próxima vez? Eles fizeram você esperar um pouco? Não. Não? Bem, a Adele Goldberg diz o contrário. O que você faz? Você quer dizer? Bem, ela fez a demonstração quando o grupo voltou e disse que argumentou contra fazê-la por 3 horas. E eles te levaram a outros lugares e te mostraram outras coisas enquanto ela discutia. Ah, quer dizer que eles estavam relutantes em nos mostrar a demonstração? Ela era. Tudo bem. Eu não faço ideia. Ok. Sim, não me lembro disso. Não. O que você quis dizer outra coisa? Eles eram muito habilidosos. Sim. Mas eles nos mostraram. Sim. Então, ainda bem que nos mostraram, porque a tecnologia fracassou miseravelmente na Xerox. Eles costumavam chamar daquilo de... O que era? Não, eu estava... O quê? Sim, o quê? Ah, sim, eu realmente pensei muito sobre isso. E eu aprendi mais sobre isso com o John Scully mais tarde, e acho que agora entendo isso muito bem. O que acontece é o seguinte, como com o John Scully. O John veio da PepsiCo e lá eles mudavam o produto no máximo a cada 10 anos. Quero dizer, para eles um novo produto era tipo uma garrafa de tamanho diferente, certo? Então, se você era uma pessoa de produto, não conseguia mudar muito o rumo daquela empresa. Então, quem influenciava o sucesso da PepsiCo? As pessoas de vendas e marketing. Portanto, eram eles que eram promovidos e, consequentemente, eram eles que comandavam a empresa. Bem, para a PepsiCo isso talvez fosse aceitável. Mas acontece que a mesma coisa pode acontecer em empresas de tecnologia que se tornam monopólios, como a IBM e a Xerox. Se você era uma pessoa de produto na IBM ou na Xerox, então você fazia uma copiadora melhor ou um computador melhor. E daí? Quando você tem uma fatia de mercado monopolista, a empresa não se torna mais bem-sucedida. Então, as pessoas que podem tornar a empresa mais bem-sucedida são as de vendas e marketing. E elas acabam comandando as empresas. E as pessoas de produto são afastadas dos fóruns de tomada de decisão. E as empresas esquecem o que significa fazer ótimos produtos. É como se fosse a sensibilidade de produto e o gênio de produto que os levaram àquela posição monopolista. É corroída por pessoas que dirigem essas empresas e não têm nenhuma noção do que é um bom produto em comparação a um produto ruim. Eles não têm noção do nível de habilidade necessário para transformar uma boa ideia em um bom produto. E geralmente eles realmente não sentem no coração o desejo de ajudar de verdade os clientes. Então foi isso que aconteceu na Xerox. O pessoal do Xerox PARC costumava chamar quem comandava a Xerox de cabeças de toner. E essas cabeças de toner chegavam ao Xerox PARC e eles simplesmente não tinham ideia do que estavam vendo. E para o nosso público, o que é toner? O toner é o que você coloca na copiadora. O toner que você adiciona a uma copiadora industrial. A coisa preta. A coisa preta, sim. Basicamente, eram cabeças de copiadora que não tinham a mínima ideia de como funcionava um computador ou o que ele podia fazer. E assim eles transformaram a maior vitória da indústria da informática em derrota. História. A Xerox poderia ser dona de toda a indústria de computadores hoje em dia,
Poderia ter sido, sabe, uma empresa 10 vezes maior. Poderia ter sido a IBM, poderia ter sido a IBM dos anos 90, poderia ter sido a Microsoft dos anos 90. Bem, de qualquer forma, isso tudo é história antiga, já não importa muito. Claro. Você mencionou a IBM. Quando a IBM entrou no mercado, isso foi algo assustador para você na Apple? Ah, claro. Quer dizer, aqui estava a Apple, sabe? Uma empresa de $1 bilhão, e aqui estava a IBM naquela época. Provavelmente uma empresa de cerca de 30 e poucos bilhões de dólares entrando no mercado. Claro que sim. Foi muito assustador. Cometemos um erro muito grande, no entanto. O primeiro produto da IBM foi péssimo. Foi muito ruim. E cometemos o erro de não perceber que muitas outras pessoas tinham um forte interesse em ajudar a IBM a melhorar o sistema. Então, se tivesse dependido apenas da IBM, eles teriam fracassado completamente. Mas a IBM tinha acho que uma genialidade na abordagem deles, que foi fazer com que muitas outras pessoas tivessem interesse no sucesso deles, e foi isso que os salvou no final. Então você voltou da visita a Xerox PARC com uma visão. E como você implementou essa visão? Bem, reuni as nossas melhores pessoas e comecei a colocá-las para trabalhar nisso. O problema era que tínhamos contratado um monte de gente da Hewlett Packard. E eles não entenderam essa ideia. Eles não entenderam. Lembro-me de ter tido discussões acaloradas com algumas dessas pessoas que achavam que a coisa mais legal em interface de usuário eram as teclas virtuais na parte inferior da tela. Eles não tinham noção de fontes com espaçamento proporcional, nem noção de um mouse. Na verdade, lembro de discutir com esse pessoal, gente gritando comigo que levaríamos 5 anos para desenvolver um mouse e que custaria $300 para fabricar.